eu fico espantado com quanta gente talentosa, com quantos canais, projetos que são incríveis e são dispersados ou até mesmo não são vistos, não são... O que eu vou falar agora é uma opinião muito minha, muito pessoal. Me incomoda ver você, por exemplo, fazer um canal como o seu, uma live como essa, trabalhada, onde você se dedicou, aonde você pesquisou, aonde você, perdão, aonde você pesquisou, aonde você pegou e simplesmente trabalhou para isso, você fez o contato comigo, você conversou e você conquistou isso. Aí, se você, por exemplo, agora, a gente deveria estar com 1 milhão de audiência agora, tá? Aí o que acontece? Você vai lá e, sei lá, pega, por exemplo, um pouco de farinha e joga na cara e, não sei, dá milhões de views. Entende? É uma coisa, tipo, absurda na minha cabeça. E eu vejo uma questão também muito louca da... Não tô falando por obrigatoriedade, não tô falando, tipo assim, eu vou então gostar do canal da Zazá porque o canal dela, ela é preta, então eu vou entrar no canal dela. Não. É pela competência mesmo. É pelo know-how. Mas também tem um alicerce de irmandade, de, no mínimo, se postar, se colocar, se realmente falar, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver um pouco isso. Sabe? É um irmão, uma irmã que tem que... Deixa eu ouvir. Mas a gente, muitas das vezes, acaba meio que esquecendo isso, saindo fora. E eu acredito muito nessa ação, e eu falo que a gente tem que ser forte o suficiente para poder entender que a gente vai ter que ajustar mais a percepção das pessoas do que um branco levaria para ajustar. Mas se eu fosse a sua cliente, qual conselho você daria? Só um? A primeira coisa que eu falaria de verdade é só simplesmente o seguinte: continue no sentido principal de dedicação, ação, força. Mas uma coisa que eu falaria agora de forma técnica para você, eu diria o seguinte: as suas parcerias, elas precisam ser cada vez mais estratégicas. O YouTube é muito bom, mas a gente precisa entender o componente. Por exemplo, em comportamento, ajuste de percepção, nós temos várias relações. Ajuste de percepção é o Twitter. No Twitter, nosso cérebro é ajustado em velocidade quântica. Lá está em tempo real. O pertencimento está no Instagram. A gente pertence mais. A relação do Instagram tem mais pertencimento. Então, a parte do empoderamento está no YouTube. O que eu tenho que fazer? Vamos usar só o... Eu vou até excluir por hora o Twitter, mas tem que focar, bater firme, forte no Instagram para chamar para vir para o YouTube. Entendi. Então, o Instagram tem que ser sua plataforma de conversa. Eu não visto muito no Instagram, não tenho tido ainda. Não estou falando que YouTube... Que nem eu preciso jogar o jogo do YouTube mais. Preciso mesmo jogar o jogo do YouTube. Tá? E eu vejo que a primeira estratégia é que depois, se tivesse como compartilhar, eu até compartilhava o tamanho do emaranhado que é isso daqui que eu tenho, para poder explicar por que o YouTube, que não é uma coisa que eu estou falando, tipo, da minha cabeça, entendeu? Como, tipo assim, ó, não, tem um porquê, tem um estudo que eu fiz, tem uma estratégia que eu criei para que a gente possa entender como que gera esse tipo de comportamento. Eu não sei se dá para compartilhar, dá? Se não deixa, senão a gente deixa aqui. O quê? Compartilhar? Mapa mental aqui meu, que eu compartilharia minha tela só para você ver. Dá? Será? Não, se der, eu mostro. Tenta aí. Por um instante. Vai. Vamos lá, então. Vamos ver se funciona. Gente, a gente vai tentar ao vivo. Porque esse aplicativo, para mim é novo também. Até a ação de ao vivo é novo para mim. Tá, vamos ver se ele vai. Peraí que ele pediu para eu autorizar aqui o compartilhamento. Tem que olhar até na aba se tem um... Não, ele pediu para deixar ele fazer isso no Chrome. Bom, mas vamos continuando enquanto isso, tá? Tá bom. Se então ele abrir, ele fala para eu... Vamos ver. Vou compartilhar, ver se vai dar certo. Vê aí, ó. Vamos ver. Foi ou não foi? Perdão. Eu cliquei junto. Vamos ver. Não apareceu? Mas você pode me passar pelo WhatsApp. Tá bom. É que é bem grande. E eu compartilho.
Mas fica tranquila, não tem Ah, não dá problema. para eu compartilhar, não. Ele tá falando assim, ó, tem que desbloquear a tela do cadeado quando. Ah, tá. É que eu já fiz isso, mas tem que Tá bom. fechar e abrir novamente. Esqueça por hora. Bom, gente, mas é o seguinte, tem Se uma. quiser, pode passar. Tá, eu mostro, na verdade, ali que você precisa saber de onde você está vindo, para onde você está indo, e tem vários motivos de acesso. Por favor, vamos continuar. Vamos. Então, vamos voltar agora, porque tem um pessoal entrando, tá? Uhum. Aos arquétipos, que eu achei muito interessante. Tem só 12 mesmo ou é só aqueles principais? Na verdade, são 8. Por Ah, são Jung. 8? Por Jung, são 8. Ah, tá. Mas é o seguinte, a Margaret Mark e a Karen Pearson, que inclusive escreveu um livro que se chama O Herói Fora da Lei, se eu não me engano, e lá dentro ela traz as 12 personalidades. Tem tudo a ver, 12 arquétipos, porque nós temos 12 meses, temos 12 horóscopos, temos 12 em várias Bis. coisas, né? Uhum. E o 12 ele traz a relação de vários arquétipos que eu fiz. Eu peço desculpa para aqueles fanáticos e amantes dos arquétipos de Margaret Mark e Karen Pearson, porque eu acabo fazendo uma divisão diferente dos grupos na comunicação falada. Mas aqui, ó, você já trouxe aqui o inocente, o sábio, o herói, o rebelde, o explorador, mago, pessoa comum pode ser chamada também de órfão, o amante, o bobo da corte, que pode ser chamado de tolo também, se for assim, o cuidador, que pode ser chamado de prestativo também, o criador, que é o criativo, e o governante. Qual Uhum. que é a ação aqui? Os 12 arquétipos, eles representam uma personalidade que todos nós temos. Os arquétipos em si, nós temos todos, para ficar claro, todos eles, os 4 grupos. Então, nós temos o grupo da liberdade, que são pessoas que querem lutar para ser livres e libertar os outros. Aí nós temos o grupo também do social, que quer pertencer ao outro, contribuir para com o outro, tribo. Depois nós temos o grupo que é o grupo da ordem. Esse grupo quer controle, ele quer poder e quer prosperidade com ordem. O grupo, depois o último, quarto, ele está ligado ao grupo do ego. O grupo do ego é um grupo que volta de dentro para si, né, que traz de si para os outros de forma mais ou menos, digamos que, olhando para o seu interior. Por exemplo, o processo criativo. A maioria das pessoas que tem um processo muito criativo de solução, ela não pensa exatamente em todo mundo. Ela pensa em construir aquilo para realizar para todo mundo. Mas veja, ela é focada naquilo, com foco total para com ela. Eu gosto muito do arquétipo dos grupos, porque lá, por exemplo, nos grupos fica muito mais fácil entender quem somos. Eu, por exemplo, estou no grupo, eu estou em 3 grupos. Eu pertenço a Uhum. um grupo que é o grupo do social, pertenço ao grupo da ordem e pertenço ao grupo do ego. Do E ego. na minha visão, né, com a relação, não com a de Margaret Mark e Karen Pearson, que aí eu mudo um pouquinho. Mas continuamos. Eu acredito que fica bem claro ali, por exemplo, para que servem os arquétipos, né? Isso. Arquétipo serve para que você. Na verdade, a Margaret Mark ela traz os arquétipos para marcas. Por exemplo, se eu falar, quer ver? Depois no chat escrevam para mim, aí eu espero um pouquinho, tá? Que é o seguinte: o que a Volvo representa? Me fala uma coisa. A Volvo, quando eu falo Volvo, o carro Volvo, ele representa o quê? Que palavra que vem na sua cabeça? Me diga. E a gente começa a entender como Margaret Mark trabalha a relação do brand, da relação do comportamento do marketing, que vem através dos arquétipos. Por Mas, exemplo, por favor, perdão, mas os arquétipos também funcionam nas relações tudo. quando você começa a perceber numa equipe, né? Quando aquela pessoa é a mais criativa e eu vou colocar aqui você já deu um exemplo, tipo, tem um prestativo Sim. e tem o governante, vou colocar aqui, não sei, dá um Não, mas exemplo. olha que interessante. Hum, Por exemplo, você falou agora de equipe, né? uhum. Normalmente a gente percebe que, independente se é na vida profissional ou pessoal, o indivíduo, a pessoa, ela tem um arquétipo. Só que, na verdade, ela tem 3 como base. Ela vive os 12. É muito fácil você entender isso. Repare que quando você está com um tipo de pessoa em um tipo de contexto e ocasião, adivinha só? Você fala de um jeito, você pensa de um jeito, o ambiente molda e ele ajusta.
Às vezes, quando você está ali com determinadas pessoas no trabalho, você é muito mais séria, você pode ser até muito governante. Mas quando você está com aqueles amigos e amigas e pessoas mais íntimas, adivinha o que você faz? Vira uma boba da corte, uma brincalhona, tipo, que não dá nem para acreditar que é a mesma pessoa, sabe? De tão brincalhona que acaba sendo. Por exemplo, em determinadas situações você é muito rebelde e em outra você não é. Quando eu vi que a pessoa está escrevendo lá, voar, liberdade, poder, dinheiro. Gente, a Volvo não representa isso, tá? Por incrível que pareça. A Posso Volvo, falar? por favor. Eu não entendo, mas como eu já fiz uma boa pesquisa. Ah, Seria aquela parte da acolher? a Volvo está Família. no prestativo. Então a Volvo ela tá literalmente no quê? Segurança. A Família? Volvo, a Volvo, por exemplo, quando você está mostrando um carro, imagina que é um comercial, tá? Vamos fazer o comercial. O comercial, a Volvo não ensina assim, ó. Olha, Volvo. Só que não é Volvo. Imagina que nem fosse. Imagina se fosse Liberdade. Agora você tem o seu novo Volvo. Aqui você vai se sentir incrível. Aqui você, nesse carro, vai sentir que é algo extraordinário. Dirigir um Volvo não é para todo mundo. Quer dizer, não vai funcionar. Agora veja como a Volvo funciona com segurança. Ela não fala do indivíduo, ela não tem eu, ela tem nós, tá? E ela tem o outro, então ela vai falar: chegou um novo Volvo. Nesse carro você vai encontrar espaço. É para a família, para os amigos. E sem falar também que mesmo que se por algum motivo você se distrair, calma, a gente freia para você. Volvo, a segurança que você sempre pediu. É uma Exemplo. voz acolhente. Então, a relação de tudo isso é que tudo é relação de tudo segurança, relação de conforto, é isso, sabe? Só que aí, por exemplo, você tem alguns determinados carros que a venda dele vai ser diferente. Por exemplo, quando você olha um Porsche da vida, você olha um Porsche e você vê o quê? A linha lá Valor. do grupo da Liberdade, entendeu? É liberdade. Essa é a relação. E assim vamos. Tem, por exemplo, Mercedes. A Mercedes é o quê? É governante. A Mercedes é muito governante. Ela é muito nessa linha da ordem, do poder. Por isso que a gente brinca que é um carro mais de pessoas mais velhas, né? É por isso que eu tenho uma Mercedes.